Fabiane, que bom que você está aqui. E hoje eu queria compartilhar com vocês como foi o meu segundo semestre de letras. Eu já fiz um primeiro vídeo falando do primeiro semestre, eu vou deixar aqui no card para você conferir. E hoje eu vou falar do meu segundo período, como eu havia dito, e vamos direto ao ponto. Então vamos lá. Vamos começar com teoria da narrativa, que tem um nome engraçado também, mas nada mais é do que crítica literária aplicada à narrativa. Já tinha pagado no semestre anterior teoria do poema, né, que era aplicada à poesia, e essa eu tive aula com o professor doutor José Luiz Ferreira. Nessa disciplina a gente ia ver a ficção literária de representação, mimes e verossimilhança, introdução à teoria da narrativa, elementos de construção da narrativa, textualidade e contextualidade, formas de narrativa, conto, novela, romance, procedimentos de leitura, comentário, análise e interpretação de textos literários narrativos. Bom, de teoria literária a gente leu textos de Humberto Eco, Antônio Cândido, Júlio Cortázar, principalmente na parte de contos, né? De Cândida Vilares Gancho, J. Kuller, e de literatura, né? A gente leu, todo mundo da sala leu o conto A Galinha, de Clarice Lispector, e o romance O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, para a gente fazer a análise conjuntamente e ver como era. Na primeira unidade a gente fez uma prova, com essa parte, digamos, mais teórica. Na segunda unidade, todos tiveram que apresentar uma análise em grupo, né, fazer uma espécie de seminário, uma análise de um conto, e na terceira unidade todos tiveram que apresentar também em grupo uma análise de uma narrativa. O meu grupo da segunda unidade, nós apresentamos o conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, e foi uma experiência bem positiva, porque no final do segundo período aconteceu na minha universidade o FALE, que é um evento nacional bem bacana, assim, da área de letras, voltado para alunos de graduação, e eu apresentei esse trabalho no FALE. E o romance que a gente teve que apresentar foi um romance incrível, que com certeza em algum momento eu vou fazer vídeo aqui para o canal, mas para isso eu quero reler, porque ele merece, que foi Vidas Secas. Até então eu não tinha lido, e gente, sério, a gente tá perdendo tempo de vida sem ler Vidas Secas. Graciliano Ramos, assim, fiquei encantada com a escrita dele. Além disso, no final da disciplina a gente poderia escolher qualquer obra que a gente trabalhou ao longo da disciplina e escrever um ensaio sobre ela. Eu escolhi escrever um ensaio sobre Vidas Secas e em algum momento eu vou compartilhar esse ensaio lá no blog. Você pode conferir, sempre tem um link do blog aqui na caixa de descrição, mas eu ainda não postei. Sempre confere que a qualquer hora vai aparecer por lá. E assim que eu postar, eu sempre aviso no Instagram. Outra disciplina, dessa vez, é a continuidade das disciplinas de texto, a leitura e produção de texto acadêmico, que a gente teve aula com a professora doutora Silvia Abbott Galvão. E nesse a gente aprendeu sobre linguagem e texto na esfera acadêmica, estratégias de leitura e produção de gêneros textuais discursivos acadêmicos, tais como fichamento, resumo, resenha e seminário. Né? É até engraçado que a gente pague isso no segundo semestre, porque a gente já estava fazendo isso no primeiro, mas é porque tem uma disciplina anterior que é a leitura e produção de texto, né? Então a gente aprende todas as normas científicas, a usar normas da ABNT e tudo mais, né? Qual é o padrão de desempenho, de feitura, digamos assim, desses gêneros acadêmicos que são tão exigidos ao longo da nossa vida acadêmica. E na primeira unidade teve uma prova, né? Porque, como eu disse, é uma norma que tem que ter. E depois a gente teve que fazer atividades de cada um dos tipos. Então a gente fez um fichamento e um resumo na segunda unidade. E na terceira a gente fez uma resenha em um seminário. Próxima disciplina foi Clássicos da Literatura Medieval e Moderna, né? Antes a gente tinha feito do período clássico e agora é da Idade Média e Moderna, são clássicos mundiais, né? A gente teve aula com o mesmo professor do primeiro semestre, que foi o professor Dr. Fábio Vieira. E nessa disciplina a gente estudou obras literárias a partir de critérios estéticos e criativos sincrônicos, a influência desses processos culturais no Ocidente, autores e obras representativos do gênero romance, novela, conto, e podia entrar também um pouco de poema, que acabou entrando. De teoria a gente ficou com Haroldo de Campos e com Anatole Rosenfeld, e de literatura, né, a gente leu alguns poemas provençais, de Bernard de Ventador, Pierre Cornandel, e de teatro a gente leu Hamlet, óbvio, eu amei. Inclusive no final da disciplina a gente tinha que escrever um ensaio, eu fiz o meu sobre Hamlet. Tadeusz Rozan,
A gente leu a novela A Metamorfose, de Kafka. E também lemos aqui, entra também no gênero poesia, O Inferno, de Dante. Isso foram as obras que todos os alunos da sala leram, né? Na primeira unidade a gente fez uma prova. Na segunda unidade a gente apresentou o seminário, mas o meu acabou sendo mais para o final, porque eu tive que apresentar Don Quixote, de Cervantes. O livro é gigante, quase que eu não conseguia ler a tempo de apresentar. Eu já conhecia a história, então acabou sendo uma releitura, mas foi muito legal fazer o seminário sobre ele. E como eu disse, na terceira unidade era um ensaio sobre qualquer uma das obras que a gente trabalhou na disciplina, e eu escolhi Hamlet, claro. A próxima disciplina é Análise de Teorias Linguísticas, que seria o Linguística 2. A gente teve aula com o professor Dr. Paulo Henrique Duque. E nessa disciplina a gente tinha que ver níveis de análises linguísticas e perspectivas teóricas, abordagem e fenômeno da gramática. Para essa disciplina eu acabei fazendo até alguns vídeos que podiam valer nota, que foram colocados aqui no canal. Vou deixar algum aqui no card de descrição para você conferir, que são alguns vídeos que eu fiz sobre linguística. E o professor, ele ampliou muito as possibilidades do que seria avaliação. Então você podia fazer mapas mentais dos textos disponíveis e até vídeos no YouTube. Claro que no vídeo você tem que apresentar o conteúdo correto, né? O material que a gente usou na oficina foi um material produzido pelo próprio professor, porque ele fez uma coisa meio lúdica, ele misturava os conteúdos com personagens que estavam vivendo uma aventura, então foi meio que uma aventura de RPG pela linguística. Mas dentro desse material a gente cobriu os conceitos de gramática, desde os hindus, os gregos latinos, os medievais, os neogramáticos, os históricos comparativos, os estruturalistas, os gerativistas, né? Então a gente viu toda a história da gramática, viu a gramática estrutural, a gramática gerativa e a gramática funcional. Nesse período estava prevista uma disciplina chamada História da Língua Portuguesa, que vai ver do momento em que o latim vai se transformando nas línguas latinas, mas eu consegui um estágio como professora e eu não pude pagar porque eu tinha que estagiar nesse horário, né? Eu tinha que estagiar de manhã e um dia à noite, e acabou que coincidiu com o horário dessa disciplina. O estágio que eu consegui foi no cursinho preparatório para Enem da própria universidade, que é oferecido gratuitamente, chamado ProSem. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre essa minha experiência. Assim que o vídeo estiver no ar, eu vou deixar aqui no card para você conferir. Como eu não podia pagar essa, eu quis compensar pagando 2 outras matérias, que seriam em outros períodos adiantando. E eu coloquei elas no turno da tarde, porque como eu consegui esse estágio, eu decidi migrar de vez e eu saí do meu trabalho como psicóloga e fiquei só com o estágio. Então, no turno da tarde, eu paguei 2 matérias que são de educação ligadas a estágio. Eu paguei didática, para me ajudar no meu estágio, e organização da educação brasileira. A OEB, que é como todo mundo chama, a Organização da Educação Brasileira, que é a sigla, eu paguei com a professora doutora Luciana Terra, e a gente viu a análise da dimensão pedagógica e política, princípios normativos de organização e de práticas educacionais na escola brasileira, perspectiva político-pedagógica para a reestruturação do ensino fundamental e médio. Porque eu não sei se você está sabendo, foi aprovado durante o governo Temer uma reforma no ensino médio, e eu acho que ainda tem mais 2 anos para ela ser obrigatória, né, ser compulsória, porque no Brasil sempre tem esses períodos de adaptação que muda a organização de como é o ensino médio aqui. Então a gente já viu essa nova organização na disciplina. A gente viu dentro das unidades, né, o histórico da educação no Brasil, desde os jesuítas até os dias de hoje, lei de diretrizes e bases da educação nacional, como eu disse, viu a reforma do ensino médio, né, o que é que muda, e viu o funcionamento da educação e os princípios de gestão democrática e dos conselhos escolares. A gente teve na primeira unidade uma prova, na segunda foram uma série de atividades que a gente foi entregando, desde resenhas até atividades de responder mesmo, exercícios. E na terceira unidade foi um seminário e um vídeo que a gente tinha que produzir, no qual a gente entrevistava pessoas de alguma escola e cada um escolhia um tema e nós escolhemos falar sobre a reforma do ensino médio. Por fim, eu paguei didática com um professor, que eu acho que agora ele já é doutor, Felipe Lima. Ele estava exatamente no período da disciplina, ele estava defendendo o doutorado dele, em que a gente viu a análise dos elementos necessários à organização do ensino, considerando a perspectiva histórica do seu desenvolvimento, ou seja, diferentes visões que existiram sobre a didática ao longo da história, faces das tendências pedagógicas e a estrutura social brasileira, fundamentação teórico-metodológica para a sistematização, para a prática docente voltada à apropriação do conhecimento crítico. O que isso quer dizer?
didática. Muita gente que fez licenciatura não tem uma experiência tão positiva com didática. Eu adorei. Na primeira unidade o professor foi mais teórico, vendo as principais correntes didático-pedagógicas que existem. A gente fez uma prova sobre isso. Na segunda unidade a gente fez um estudo dirigido de análise de material didático, que era uma ficha técnica que a gente tinha que responder, onde a gente analisava diferentes livros didáticos da área de cada um, para ver se eles eram bons ou não, e por que eram bons ou não, e como eles poderiam ser usados dentro do nosso ensino, né, dentro da aula que a gente vai dar. E a terceira unidade foi um plano de aula que a gente tinha que fazer e apresentar para o professor. Não dar a aula, apresentar o plano de aula para o professor. Fazer escrita e apresentar. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas em concursos para professores, desde professor de ensino fundamental até professor doutor de universidade, tem que se ter uma prova didática. Foi um semestre muito produtivo. Eu realmente fiz minha transição diária de psicóloga para psicóloga e professora. Se você tem alguma dúvida sobre o meu segundo semestre, pode deixar aí nos comentários que eu responderei com o maior prazer. E se você conhece alguém que faz letras ou está interessado no curso de letras, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, clique em gostei para mim e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!